Olá pessoal, bom dia. No vídeo anterior eu falei sobre a poda de limpeza ou fitossanitária da laranjeira, que deve ser feita no inverno, antes do florescimento das plantas. Aqui na nossa região, os citros, de um modo geral, iniciam o florescimento a partir de julho, quando as plantas passam por um bom estresse hídrico e também em função da queda da temperatura. Esses dois fatores, né, vão induzir o florescimento das plantas. E essa poda de limpeza ou fitossanitária, ela é muito importante para a manutenção da sanidade das plantas ao longo de todo o ciclo produtivo da planta, tá certo? Então, desde o florescimento até a colheita dos frutos. Então, todo ano a gente deve realizar essa poda de limpeza no inverno. E logo após essa poda de limpeza, a gente deve iniciar as adubações, seja elas orgânicas, minerais ou organominerais, tá certo? Por quê? Porque os citros, uma planta adulta de citros, como a gente vai ver daqui a pouco, ela tem um potencial para produzir 100 a 150 quilos de frutos por planta. Então, na realidade, ela extrai muito nutrientes do solo, em função da colheita desses frutos. Então, a gente tem que repor esses nutrientes que foram retirados do solo para a manutenção do vigor das plantas e para a obtenção de novas safras, né, nos anos posteriores. Então, é isso que a gente vai ver neste vídeo. Bom, a gente vai considerar nessa recomendação uma planta adulta de citros, uma planta adulta com um diâmetro de copa cerca de 5 metros, tá certo? Então, se a gente observar nessa foto da planta na parte superior esquerda aqui, então uma planta com 5 metros de copa, então 5 metros de um lado e de outro da copa, ou seja, 2,5 metros de raio, né? Então, uma planta com um potencial de produção de frutos de mais de 100 quilos por planta, tá certo? Então, a gente vai fazer a recomendação para uma planta neste porte. Como a gente já comentou em vídeos anteriores, é difícil a gente fazer uma recomendação sem saber realmente a fertilidade do solo. Mas a gente vai fazer essa recomendação mais para produtores, né, de finais de semana, pomares de fundo de quintal, que muitas vezes esses produtores não têm acesso a uma boa assistência técnica. Então, é uma recomendação básica, mas que pode ser aperfeiçoada com certeza se tiver uma boa assistência técnica. Então, para adubação orgânica, a gente vai recomendar 3 tipos de adubos orgânicos: composto orgânico, esterco bovino e cama de aviário. Então, pode utilizar qualquer um destes. Porém, esses adubos orgânicos geralmente têm teores de nutrientes diferentes, então as quantidades a serem aplicadas também serão diferentes. Então, considerando o composto orgânico, que tem um teor relativamente menor de nutrientes, pelo fato, né, que a gente já comentou em outro vídeo, durante o processo de compostagem, a gente mistura os estercos animais numa palhada, né, com um teor menor de nutrientes. Então, os nutrientes dos estercos animais, ele é diluído nessa palhada, né? Mas a gente obtém uma quantidade maior, mas com um teor relativamente menor, tá certo? Então, considerando o composto orgânico com cerca de 2% de nitrogênio, a gente vai recomendar cerca de 50 quilos de composto por planta por ano. E essa quantidade deverá ser dividida em 2 vezes. Metade aplicada em agosto, 25 quilos em agosto e 25 quilos em janeiro, tá certo? Se for utilizar o esterco bovino, que é um pouco mais, com teor maior de nutrientes, a gente indica 40 quilos por planta por ano, tá certo? 2 aplicações de 20 quilos, uma em agosto e outra em janeiro. E se for cama de aviário com adubo orgânico muito rico, né, em nutrientes, né,
principalmente nitrogênio e potássio, então a gente recomenda 20 quilos por planta por ano, tá certo? Então, 2 vezes de 10 quilogramas, 10 quilos em agosto e 10 quilos em janeiro. Isso para uma planta de um porte bem elevado, de 5 metros de raio. Então, se a pessoa tiver uma planta com porte menor, vamos supor 3 metros de raio, 3 metros de diâmetro, é simplesmente ela fazer uma regra de 3, né? E calcular a quantidade. Então, eu fiz aqui uma simulação. Se a planta tiver 3 metros de diâmetro de copa, em vez de 50 quilos de composto orgânico, eu vou aplicar só 30 quilos. Então, é simplesmente fazer essa regra de 3 para calcular a quantidade a ser aplicada em uma planta de porte menor. Tá certo? Outro ponto importante é se o pomar estiver mais abandonado, sem receber adubações durante uns certos anos, então o ideal também, ou se o solo tiver uma baixa fertilidade, o ideal também, junto com esses adubos orgânicos, a gente fazer uma aplicação de um adubo fosfatado. Então, pode ser o superfosfato simples, se for no caso do manejo convencional, e pode ser o fosfato natural, se for o caso do manejo orgânico, tá certo? Então, a gente recomenda aplicar 500 gramas de um adubo fosfatado junto com adubo orgânico na primeira aplicação em agosto. Então, vamos supor, no caso do composto orgânico, eu aplicaria 500 gramas de superfosfato simples ou fosfato natural, mais 25 quilogramas do composto orgânico. O adubo fosfatado é muito importante, né, para a recomposição do sistema radicular das plantas. Então, e geralmente os solos brasileiros também têm um baixo teor de fósforo, então é bem interessante. Mas nós já comentamos em outros vídeos, se a gente for fazendo essas adubações orgânicas ao longo de vários anos, a tendência é o teor de fósforo nos solos aumentar. Então, a necessidade de aplicação desse adubo fosfatado vai reduzir ao longo dos anos, tá certo? Outro ponto importante, no caso da adubação, é a aplicação de uma fonte de boro. Então, a gente recomenda aqui, 25 gramas de ácido bórico por planta por ano, junto também com a primeira adubação em agosto. Então, em agosto, a gente aplicaria 500 gramas de superfosfato simples, 25 gramas de ácido bórico, mais 25 quilos de composto orgânico. Tá certo? E o boro é muito importante na parte do florescimento também da cultura. Então, fica aí também essa dica no caso dos citros. Com relação à adubação organo-mineral, eu sempre bato nessa tecla, né, da necessidade de, no caso da fruticultura, da gente fazer pelo menos uma adubação orgânica por ano, pelo menos uma, tá certo? Porque os adubos orgânicos ajudam muito no controle do pH do solo, porque os adubos minerais geralmente reduzem o pH do solo, então o adubo orgânico faz esse controle. O adubo orgânico também, como a gente comentou, fornece bastante fósforo e melhora muito a atividade microbiana no solo. E isso protege a planta de algumas doenças de solo. Tá certo? Então, considerando a mesma planta adulta de 5 metros de diâmetro de copa, e aí a sugestão é de reduzir pela metade o uso do adubo orgânico e substituir a metade por adubo mineral, tá certo? Então, no caso do composto orgânico, em vez de usar 50 quilos, a gente recomendaria 25 quilos. Esse adubo orgânico seria aplicado em agosto, todo ele em agosto, tá certo? E depois, a partir de outubro, a gente recomenda fazer 3 aplicações de 250 gramas do adubo formulado 20-05-20. Então, uma em outubro, outra em janeiro e outra em março, tá certo? Se for esterco bovino, reduziria de 40 para 20. Os 20 quilos seria aplicado em agosto e 3 aplicações de 250 gramas de 20-05-20 também. E no caso da cama de aviário, reduziria de 20 para 10 e 3 aplicações de 250 gramas de 20-05-20 também. E fica também a mesma recomendação. Se o pomar
tiver algum tempo sem receber adubações, se o solo tiver baixa fertilidade, aplicar também 500 gramas de um adubo fosfatado por ano, né? Além da aplicação de boro também. O boro também é aplicado via solo também, tá certo? Então, fica essa dica aí de sempre, na primeira adubação ali, no final do inverno, início da primavera, sempre que possível, fazer uma aplicação de adubo orgânico nas plantas frutíferas, tá certo? Isso vai ajudar muito no vigor da planta e na vida útil do pomar também, ok? Então, seria essa a recomendação de adubação organo-mineral. Caso a pessoa não encontre o adubo formulado 200520 no comércio local, ela pode substituir, né, as 250 gramas de 200520 por adubo simples. Então, seria necessário 125 gramas de ureia ou 250 gramas de sulfato de amônio, mais 70 gramas de superfosfato simples, tá certo? E mais 100 gramas de cloreto de potássio. Então, 250 gramas da formulação 200520 poderia ser substituído por esses adubos simples aqui, que são também fáceis de serem encontrados no mercado. E outra possibilidade também, em vez de usar a formulação 200520, se ela encontrar a formulação 10-10-10, ela poderia também utilizar essa formulação. Mas em vez de usar 250 gramas da formulação, ela passaria a utilizar 500 gramas de 10-10-10. Então, em vez de 3 aplicações de 250 gramas de 20-05-20, faria 3 aplicações de 500 gramas de 10-10-10. Neste caso aqui, como o adubo tem um maior teor de fósforo, com o passar dos anos, não vai ser necessário, inclusive, fazer a aplicação do superfosfato simples na primeira aplicação, tá certo? Então, o ideal é o quê? É a cada 2 anos, no mínimo, fazer uma análise de solo, ver como é que está a fertilidade do solo, porque com essas adubações orgânicas ou organominerais, com certeza a fertilidade do solo vai alterar, e em função dessa alteração que a gente verifica a cada 2 anos, a gente vai fazendo ajuste nas recomendações de adubação, tá certo? Então, essa é a orientação, né, que a gente dá para realmente fazer uma boa adubação, ok? E como a gente comentou inicialmente, né, se a planta do seu pomar, né, não tiver lá 5 metros, né, de diâmetro de copa, for menos vigorosa, então ou você pode fazer aquela regra de 3, né, como eu sugeri, e também no caso de pomares, né, em formação, a gente recomenda aplicar com certeza uma dose bem menor à medida que a planta é mais nova, né? Então, no primeiro ano, após o plantio, em vez de 100% da dose que foi recomendada, usaria 20% só. No segundo ano, 30%. No terceiro, 50%. No quarto, 75%, até chegar uma planta adulta com 100% da recomendação. Então, vamos supor, se eu plantei uma muda e no primeiro ano após o plantio, eu deveria aplicar, então, em vez de 50 quilos de composto orgânico, só 10 quilos de composto orgânico por planta. Então, 5 quilos em agosto e 5 quilos em janeiro. No caso do esterco bovino, 8 quilos, e no caso da cama de aviário, 4. E assim, eu iria aumentando ao longo dos anos, porque a planta vai aumentando o porte da planta ao longo dos anos, né? Tá certo? Então, com 3 anos, a pessoa aplicaria ou 25 quilos de composto, ou 20 quilos de esterco bovino, ou 10 de cama aviário por planta, sendo sempre, né, a metade da dose em agosto e a metade da dose em janeiro. Ok? Então, a gente vê aqui, né, uma planta com cerca, essas duas fotos do lado de baixo, né, uma planta com cerca de 3 anos e uma planta com cerca de 6 a 8 anos. Então,
a estrutura da planta é bem diferente, né? A capacidade de produção de frutos é bem diferente. Então aqui a gente vê que praticamente essa copa aqui tem mais do que o dobro dessa copa aqui. Então por isso que a gente aplica praticamente o dobro da quantidade de adubos, né? Tá certo? Então a gente tem que ter esse bom senso também. E no caso das adubações organominerais de formação também é a mesma coisa. No primeiro ano 20%, no segundo 30%, no terceiro 50%, no quarto 75% e a partir do quinto 100%. E a mesma indicação, né? Seriam aplicados 5 quilos de composto no primeiro ano, 5 quilos de composto ou 4 quilos de esterco bovino ou 2 de cama de aviário em agosto. E 3 aplicações de 50 gramas de 20,0520. Então, a partir de outubro, janeiro e março. Então, em vez de 3 de 250 quando a planta está adulta, 3 de 50 gramas só, tá certo? E assim sucessivamente, e aumentando as doses à medida que a planta vai aumentando o seu porte, tá certo? Então, a gente também tem que considerar, né, que outros tratos culturais, né, de controle de pragas e doenças, está sendo feito também para que a planta realmente consiga desenvolver satisfatoriamente e consiga ter uma copa bem desenvolvida, tá certo? Então, seria essas as recomendações de adubações ao longo dos anos durante a formação da planta, ok? Bom, com relação à importância das adubações orgânicas, conforme eu comentei, né? Então, os adubos orgânicos, né? Seja ele composto orgânico, esterco bovino, cama de aviário, ele melhora muito a atividade microbiana ali próximo do sistema radicular e com isso ocorre a formação de solos supressivos. Significa o quê? São solos que têm uma boa atividade microbiana e dificilmente um micro-organismo patogênico ele vai se estabelecer ali com facilidade. Então existe um certo controle, né, de micro-organismos patogênicos de solo, nematóides, alguns tipos de fungo. Então, por isso é uma das importâncias das adubações orgânicas. A outra é que os adubos orgânicos aumentam muito a CTC do solo, que é a capacidade de troca catiônica, traduzindo, né? O solo ele passa a apresentar uma maior carga negativa, ele consegue reter de forma provisória os nutrientes que são aplicados ali nos solos através das adubações orgânicas, adubações minerais. Então, com isso, reduz muito a lixiviação dos nutrientes, a perda de nutrientes através do perfil do solo, através da percolação ali no perfil do solo. Então, é outro ponto muito positivo. O adubo orgânico também controla muito bem o pH do solo, né? Então, as adubações orgânicas têm a tendência de aumentar o pH e as adubações químicas de reduzir. Então, se a gente fizer uma adubação organo-mineral, a gente tem esse controle. E os adubos orgânicos também têm uma boa quantidade de fósforo, e a gente já apresentou um vídeo sobre isso, né? Se a gente fizer adubações orgânicas ao longo dos anos, com certeza o teor de fósforo vai aumentar bastante, tá certo? Então, por isso, a minha recomendação de pelo menos uma das adubações ser feita com adubos orgânicos por ano. É o ideal, tá certo? E o que a gente tem observado aqui na nossa região e no Brasil de modo geral, né? Com o aumento dos adubos químicos, muitos fruticultores estão substituindo parte dos adubos minerais para os adubos orgânicos. E eles estão percebendo, né, esses benefícios dos adubos orgânicos, como a gente comentou anteriormente. Então, assim, a crise, né, forçou esses fruticultores a adotar essa prática, que até então eles não achavam importante. Eles achavam que o adubo orgânico simplesmente melhoraria a parte física do solo. Mas não, se ele for utilizado de forma correta, na quantidade correta, ele ajuda muito também na nutrição das plantas, tá certo? E os produtores estão observando isso. Controle de pH, aumento de fósforo ao longo dos anos, tá certo? Então, por isso a importância de uma adubação orgânica, pelo menos uma ao ano. E
qual o local de aplicação dos adubos, né? Seja ele orgânicos ou minerais. É o que a gente vem comentando, é na projeção da copa. Então, se a gente observar essa foto do lado esquerdo aqui, uma planta de citros, né? A projeção da copa, o ideal é o quê? É aplicar os adubos 2/3 para dentro da copa e 1/3 para fora. Então, mais ou menos nessa região que a seta está indicando. E evitar de aplicar muito próximo aqui ao tronco do coleto, né? Então, é da metade da copa para fora aqui. Então, essa seria a área ideal, ao redor de toda a planta. E à medida que a planta vai desenvolvendo, a projeção da copa, né, vai aumentando, né? Então, é lógico, o local de aplicação dos adubos também vai modificar. Então, geralmente, a projeção, 2/3 para dentro e 1/3 para fora. Seria essa a indicação mais correta, tá certo? Então, à medida que a planta vai aumentando a copa, né, os adubos vão sendo aplicados mais externamente aqui, tá certo? E numa planta adulta como essa aqui, ó, tá certo? A gente vai aplicar os adubos debaixo dessa saia da copa aqui. Então, quando a planta produz muito frutos, geralmente os ramos arqueiam, né? Eles deitam, né? Então, mas antes a copa fica um pouco mais alta, fica mais fácil. Só nas últimas adubações que muitas vezes a copa atrapalha um pouquinho, mas mesmo assim a gente consegue aplicar os adubos aqui na projeção da copa, tá certo? Então, seria essa a recomendação do local de aplicação dos adubos. E o ideal é em torno de toda a copa, tá certo? Outro ponto importante para a fruticultura, de um modo geral, é o uso de roçadeira ecológica. O que seria essa roçadeira? São roçadeiras aparentemente iguais às roçadeiras comuns, mas essa roçadeira ecológica ela tem um sistema que joga toda a biomassa roçada para próximo da projeção da copa da planta, como a gente vê nessa foto aqui de baixo, aqui do lado direito. Então, a gente está vendo que o centro da entrelinha está com menos palhada e na projeção da copa está com mais palhada. Então, isso é muito interessante, porque nos pomares comerciais, na hora das adubações, as adubações são feitas com tratores também e com um equipamento apropriado. Então, o trator passa próximo aqui e joga os adubos para debaixo da saia das plantas aqui, tudo feito de forma mecânica. E logo após a aplicação dos adubos, os adubos são aplicados em linha, não é no entorno de toda a planta, porque não tem como o trator fazer isso planta por planta. Então, é aplicado numa linha geral próximo das plantas aqui. E logo após a aplicação dos adubos, a pessoa faz uma roçada com essa roçadeira ecológica, jogando toda a biomassa por cima desse adubo. Então, vai proteger os adubos, vai manter a umidade próximo da planta, próximo do sistema radicular, e vai ser muito importante para a absorção dos nutrientes, tá certo? Então, hoje, a roçadeira ecológica é muito utilizada na fruticultura, na cafeicultura, então fica aí uma recomendação, tá certo? No caso de adubações de pomares domésticos, né? Como a adubação é manual, então a gente recomenda fazer a aplicação do adubo ao redor de toda a planta, para pegar a maior parte do sistema radicular. Mas no caso de pomares comerciais, é utilizado esse sistema. Então, a roçadeira ecológica ela é muito importante, tanto no manejo convencional, quase todos os fruticultores profissionais estão utilizando ela, e também, principalmente no manejo orgânico. Então, se a pessoa plantar, né, um adubo verde nessa entrelinha aqui, tá certo? E depois roçar com a roçadeira ecológica, vai jogar toda a biomassa para próximo da copa das plantas. Então, a gente vai fazer uma boa adubação verde das plantas frutíferas de um modo geral. Aqui nós estamos comentando de citros, né? Então, também é outro manejo. Então, em manejo orgânico, a gente aplica muito adubo orgânico. O adubo orgânico pode aumentar muito o pH do solo, então, uma forma da gente controlar isso é através da adubação verde. Então, você poderia plantar um adubo verde na entrelinha e jogar a biomassa para próximo da projeção da copa e reduzir bastante o uso de
adubo orgânico de modo geral, dos estercos animais, do composto orgânico. Então, é uma estratégia também que pode e deve ser utilizada também no manejo orgânico ou agroecológico. Tá ok? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.